Esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. A aula de hoje é inteligência artificial aplicada no processo de ensino-aprendizagem. Primeiramente vou me apresentar, sou Vinícius Gonçalves de Moura, sou tecnólogo em automação pela Unip do estado do Amazonas. Tenho curso profissionalizante em informática, já trabalho com informática e fiz o curso com 11 anos de idade, já trabalho há muito tempo com alguns softwares elementares de informática, também já dediquei ao ensino. E sou instrutor de informática habilitado no seguinte software: o Windows e Ubuntu na condição de um usuário de intermediário para avançado. Também sou instrutor do pacote Office nos cursos de Word, Excel, PowerPoint e Outlook. E no nosso canal nós já temos um curso completo, que eu tenho também habilitação no pacote LibreOffice, que é nos softwares Writer, Calc e Impress. No nosso canal nós temos cursos completos e gratuitos desses 3 programas. O objetivo da nossa aula são o seguinte: basicamente nós teremos 2 objetivos para essa aula, ficando o terceiro para uma segunda ou uma terceira aula se houver necessidade. O objetivo dessa nossa aula de hoje é definir o que é inteligência artificial, machine learning e deep learning. Também chamado, machine learning, também chamado de aprendizado de máquina, e deep learning chamado de aprendizado profundo. Nós vamos descrever o que é cada um desses elementos e vamos correlacionar isso de uma forma esquematizada à teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner e verificar como isso pode ser utilizado, como que nós podemos aplicar na sala de aula essa teoria das inteligências múltiplas. E na nossa aula número 2 vamos manipular as ferramentas de inteligência artificial. Nesse caso manipularemos o Google Gemini e o DeepSeek. Você aí de casa, se você tem uma familiaridade maior com o ChatGPT ou qualquer outra IA como o Copilot, pode utilizar a IA que você tem o maior domínio, que o objetivo principal é extrair os melhores resultados. Eu particularmente gosto do Google Gemini pela questão de criação por um texto bem criativo. Na criação de textos, na questão da qualidade da linguagem dos resultados, para os objetivos, para gerar uma avaliação, uma prova, eu gosto muito de utilizar esse Google Gemini. Mas você pode replicar todos os comandos que eu fizer no Gemini, você pode fazer na sua IA diferente quando fizermos a nossa aula número 2. E nessas aulas eu vou mostrar para vocês como você aluno ou como você instrutor ou professor pode utilizar essas ferramentas para favorecer aqueles alunos que possuem dificuldade alguma dificuldade de aprendizado no tipo de domínio maior. Mas isso nós explicaremos de forma bem detalhada quando estivermos esquematizando essa teoria de Howard Gardner. Bom, o que acontece? A inteligência artificial, o objetivo da nossa aula é mostrar como ela pode ser utilizada nesse nosso processo de aprendizagem com base na teoria de Gardner. Mas o que acontece? Durante fazendo um mapeamento da nossa aula, de como ela será, nós procederemos da seguinte forma: nós vamos definir o que é a inteligência artificial. E dentro da inteligência artificial, vamos descrever dois conjuntos importantes, 2 subconjuntos importantes desse conjunto maior, que é Machine Learning, o aprendizado de máquina. E também vamos mostrar para vocês também o Deep Learning, como que ocorre esse processo de aprendizado profundo utilizando a inteligência artificial.
Também é importante que as pessoas entendam o seguinte, que a IA ela é resultado da evolução dos sistemas computacionais e também essa evolução dos nossos sistemas computacionais modernos, ela ocorreu para atender a alta demanda de serviços, né, da nossa sociedade, a complexidade da nossa vida em sociedade. Viver em sociedade tornou-se algo muito complexo, então a necessidade de do ser humano se adequar a essa complexidade do meio e também os serviços de computação em nuvem que hoje nos são ofertados, como o Uber, por exemplo, Netflix, Airbnb, todo esse serviço de computação em nuvem, somados a esses três elementos, que é a alta demanda de serviços e a complexidade na sociedade moderna, propiciaram um ambiente em que a evolução do sistema computacional, né, houve uma contribuição muito grande, né, do atendimento dessas demandas, e a inteligência artificial ela hoje opera em um nível muito importante, ela tem uma importância muito grande para tudo isso. E vocês vão mostrar no decorrer da explanação da aula, vocês verão tudo isso aí. Outra coisa importante, né, todos os vídeos que vocês veem na internet, às vezes vocês veem até professores mais habilitados do que eu para ensinar sobre inteligência artificial, mas o objetivo da nossa aula é focar utilizar essa inteligência como uma ferramenta para auxiliar o seu processo de aprendizagem, para que você, aluno, para que você, professor, tenha um meio, né, tenha uma ferramenta que possa lhe auxiliar, né, principalmente quando você está diante de algumas situações que você não conhece, textos jurídicos complexos, ou então você não está muito familiarizado com o vocabulário de uma determinada área do conhecimento. Então, por meio dessa ferramenta, você consegue você consegue propiciar um ambiente melhor para a sua aprendizagem. Exploraremos isso de forma mais detalhada quando formos explorar a teoria das inteligências múltiplas. E numa segunda aula e uma terceira, caso haja necessidade, vamos demonstrar na prática, vamos fazer uma aula, nessa será uma aula prática, onde vocês vão manipular uma inteligência e uma IA generativa, que pode ser o Google Gemini, ChatGPT. Nesse caso, vamos operar duas, que é o Google Gemini e o DeepSeek. O Google Gemini já é muito conhecido, né? Já é muito conhecido por vocês, né? A mais popular é o ChatGPT. Então, tudo que for replicado utilizando, na minha aula que eu ministrar sobre o Gemini, vocês podem utilizar o Copilot, podem utilizar o ChatGPT. Utilizem aquela IA que vocês tenham melhor domínio, para que vocês tenham uma visão do resultado. Ok? Eu particularmente gosto muito de usar o Google Gemini por ser uma IA muito criativa, né? Tem uma busca, uma IA do Google, né? Muito fácil de utilizar, mas é claro que existem resultados mais precisos usando o ChatGPT e outras, né? O Gemini é mais criativo, o ChatGPT é mais preciso e existem IAs para diferentes finalidades. Então vamos lá. O que é inteligência artificial? A IBM Brasil define a inteligência artificial como a utilização de computadores e máquinas para imitar a capacidade de resolução de problemas e tomada de decisão da mente humana. Então essa é a definição que a IBM Brasil nos deu. Então olha só, a IA está relacionada à capacidade, né, a capacidade de máquinas e dispositivos eletrônicos realizarem tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. Quanto à questão dessas tarefas, nós poderemos incluir tarefas mecânicas, como a questão de máquinas que são hoje utilizados aí, por exemplo, sistemas com empilhadeiras automáticas que funcionam sem um humano, por exemplo, estar operando, e algumas outras tarefas mais complexas relacionadas a aprendizado, raciocínio e tomada de decisões. Então, tudo o que vocês estão observando no nosso dia a dia, a inteligência artificial ela tenta
reproduzir a inteligência humana e a nossa capacidade de solução de problemas. Então, se vocês forem para a gente entender um pouco melhor esse sistema, a IA ela é baseada em algoritmos, né? É baseada em uma sequência. O algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, né? Um conjunto de instruções que são feitas passo a passo, né? Que vão simular esse nosso raciocínio. E para isso, né, para que esse raciocínio seja simulado, são utilizados um conjunto enormes, grandes conjuntos de dados para que esse sistema ele consiga aprender e se adaptar. Uma coisa, para que uma IA hoje, o funcionamento de uma inteligência artificial, por exemplo, uma inteligência, por exemplo, um chatbot como Google Gemini, ChatGPT e outros elementos aí da inteligência artificial, nós temos a combinação de 3 técnicas fundamentais para que ela venha funcionar. Então, o funcionamento ela se baseia em 3 técnicas, né, que são as bases para o seu funcionamento, que é o aprendizado de máquina, chamado Machine Learning. Vamos descrever isso de forma mais detalhada mais adiante. Análise de dados, esses dados precisam ser coletados e analisados, e também pela questão dos serviços de computação em nuvem. Então, basicamente, as técnicas do aprendizado de máquina, análise de dados e computação em nuvem, elas resumem, são as bases para o funcionamento de uma inteligência artificial. Vamos mostrar como funciona para vocês o aprendizado de máquina e vamos descrever também como funciona um processo, um sistema de computação em nuvem. Esses dados são coletados, os dados que são coletados, né, pela interação, a interação do indivíduo com a máquina, né, esses dados eles são a base para o aprendizado dos algoritmos, que são treinados, eles são treinados para identificar o padrão e fazer uma previsão. E com base nessas previsões, retornar resultados, no caso do uso da inteligência artificial, como o Gemini, ChatGPT, retornar o melhor resultado. Agora, primeiramente, falamos que, voltando na aula anterior, observamos que a base é aprendizado de máquina, base para o funcionamento de uma IA. Aprendizado de máquina, análise de dados e computação em nuvem. Vamos descrever o que é computação em nuvem. A computação em nuvem é um modelo de prestação de serviços utilizando uma infraestrutura, plataforma e software, utilizando a internet para entregar recursos de computação sob demanda. Todos vocês já devem ter observado, né, já devem ter usado alguns desses elementos aqui, alguns desses softwares aqui para alguma finalidade. Alguém de vocês já devem ter o Google Fotos em casa, né, que nós temos aqui o Google Drive, que é o nosso armazenamento em nuvem. Alguns de vocês já devem ter utilizado o Spotify, o Uber, né? Ou então tem o Netflix em casa. Já utilizou o recurso do Airbnb quando foram hospedar em alguma cidade que vocês pretendiam visitar, né? Turistar aí pelo nosso país. Então, vocês já utilizaram recursos que utilizam um sistema de plataforma de computação em nuvem, né? Então, o que acontece? Esse serviço de computação em nuvem, ele tem como um benefício, né, ao invés de vocês comprarem e gerenciar hardware local, né, vocês conseguem acessar todos esses recursos em qualquer lugar do mundo, apenas tendo um acesso à internet. Então, olha só, um dos maiores benefícios oferecidos pelo serviço de computação em nuvem é a questão da flexibilidade, economia de custo e também acesso a tecnologias inovadoras. E por meio da interação desses usuários com essas plataformas, dados são coletados, posteriormente analisados e entra num dos pilares no desenvolvimento do funcionamento de uma IA, que é a análise dos dados. Agora, vamos finalmente entender o que é o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ou também conhecido como Machine Learning, é um subconjunto, está dentro da IA. A IA é um termo complexo, e dentro desse termo complexo existem desses vários conjuntos, nós temos um subconjunto que é aprendizado de máquina, né?
Então, o que acontece? Que por meio desse sistema, a máquina ela consegue aprender com base na experiência. E como que é essa experiência? Então, em vez de programação explícita, né, Machine Learning usa algoritmos para analisar grandes volumes de dados, aprender com insights e tomar decisões embasadas. Observem que há muito conteúdo publicado na internet. Conteúdos, então nós temos vários arquivos, né, várias bibliotecas, nós temos na internet uma quantidade imensa de conteúdos. O usuário, conforme ele vai interagindo na internet, por meio de fóruns, por meio de redes sociais, a internet vai absorvendo, né, no sistema, na internet. Então, o que acontece? Nós temos uma base de dados muito grande. Com base na interação de cada um desses usuários que está na internet, que está relacionado a essa interação do humano com a máquina, os algoritmos eles estão treinados para que eles possam tomar decisões acertadas. Por exemplo, nós temos aqui redes de relacionamento. Alguns de vocês já devem ter utilizado Instagram, Facebook, e conforme o tipo de busca que vocês fazem, conforme os conteúdos que vocês visualizam com maior frequência, a plataforma vai encaminhar vocês, né, conteúdos que estão correlacionados ou estão relacionados de alguma forma àquele conteúdo que você busca e que você fique mais tempo. Então existe toda uma questão, né, do treinamento. Né? O aprendizado de máquina, como é esse sistema que nós chamamos de aprendizado de máquina, o que ele tem como base? Ele vai buscar esses dados em algum local específico e com base nesses dados, na interação com os usuários, ele vai tomar algumas decisões. E essas decisões podem, né, serem muito assertivas, né, como os modelos de linguagem, como o GPT, por exemplo, né, o ChatGPT, ele é um modelo muito preciso. Vocês verão depois uma questão de um quadro comparativo para que vocês entendam melhor essa situação. Os modelos de Machine Learning, o foco do modelo de Machine Learning é o foco na saída. Né? Então, o que o programa aprende com a execução de um algoritmo com os dados de treinamento? Então, muitas vezes, muitas informações são buscadas em um determinado local, onde esses dados estão armazenados. Esses dados é feita uma análise e conforme a nossa necessidade, há essa demanda da saída. Então, há um foco da Machine Learning na questão de uma saída o mais precisa possível. Né? Quantos mais dados forem utilizados, melhor será o modelo. Né? Então aqui nós temos um quadro comparativo para que a gente possa diferenciar o que é uma IA da Machine Learning. Que a Machine Learning só para que vocês entendam, a IA é um termo complexo e a Machine Learning é um termo um pouco, né, já é um termo, como diz assim, fazem parte dos elementos conjuntos que está dentro da IA. Bom, primeiramente, uma IA permite que uma máquina simule a inteligência humana para resolver problemas. Né? Enquanto isso, a Machine Learning ela permite que a máquina aprenda de forma autônoma com os dados passados. Ou seja, nem tudo, olha só, tudo que está referindo a Machine Learning é uma inteligência artificial, mas nem tudo de inteligência artificial é Machine Learning. Ok? Vamos fazer uma correlação melhor. Para fazer um bolo, nós precisamos de ovos, farinha e leite. Por exemplo, um ovo de 3 ingredientes, bater, o forno, tudo isso. Mas vamos colocar os 3 ingredientes. Digamos que Machine Learning seja a farinha do que desses 3 conjuntos. Então fica faltando, nesse caso, os ovos e o leite para fazer o bolo. Então a IA seria o conjunto de todos os ingredientes, enquanto Machine Learning seria apenas um desses ingredientes. Para fazer uma correlação melhor. O objetivo da IA é desenvolver um sistema inteligente capaz de realizar tarefas complexas.
Enquanto isso, o objetivo da Machine Learning é criar máquinas que possam aprender com os dados para aumentar a precisão na saída, né? Na IA, os sistemas são criados, podem resolver tarefas complexas, como uma intervenção humana. E os sistemas de Machine Learning, as máquinas são treinadas, né? As máquinas são treinadas com dados para realizar tarefas específicas e fornecer resultados precisos. Há um filtro maior. Então, observe que IA é um complexo, é uma questão, né, é uma questão mais generalista, e a questão da Machine Learning foca numa questão mais especializada. Então, perdão pessoal, a IA ela utiliza tecnologias e um sistema para imitar a tomada de decisão humana. Enquanto isso, a Machine Learning, né, o subconjunto da IA, ele usa algoritmos de autoaprendizado para produzir modelos preditivos. O objetivo fundamental do aprendizado de máquina é prever o futuro e fazer com que essas previsões e que essas saídas sejam o mais precisas possível. Agora que vocês sabem diferenciar o que é uma inteligência artificial e o que é um aprendizado de máquinas, vamos aqui também definir o que é aprendizado profundo. Esse é um outro subconjunto. Lembra do bolo? Né? O bolo precisa de 3 ingredientes em base: farinha, leite e ovos. Então, lembra que eu não falei que a Machine Learning seria a farinha? No caso, o leite seria, por exemplo, a Deep Learning. E é o que nós podemos fazer essa correlação, né? Então, tudo isso fazem parte de um bolo, né, gigante, a Machine Learning, Deep Learning e todos os outros elementos envolvidos com essa nossa... com o trabalho com a IA, formam um grande conjunto que é a inteligência artificial. Vamos agora falar de um outro subconjunto, né? Esse subconjunto do aprendizado é um subconjunto do aprendizado de máquina, ou seja, está dentro da Machine Learning, que é essencialmente uma rede neural com 3 ou mais camadas. Vocês entenderão melhor, vou mostrar para vocês uma imagem mais adiante, para que vocês entendam como que funcionam esse sistema de redes neurais. Essas redes neurais são redes que têm como objetivo fundamental simular o comportamento humano, embora longe de corresponder ao nosso cérebro, mas existe uma correlação do cérebro humano, né? Nós temos a célula que é o neurônio, que fazem inúmeras milhões de conexões no nosso cérebro, né? Nós temos ali o nosso neurônio interagindo as células do nosso cérebro lá, né? Todos já conhecem os neurônios, elas vão se interagindo. Então, a ideia de uma rede neural seria replicar na forma de algoritmo o funcionamento do nosso cérebro, né? Essa correlação e essa comunicação entre inúmeras ligações possíveis. Embora uma rede neural com uma única camada possa fazer previsões dessa camadas ocultas adicionadas podem otimizar. Então, quanto maior a interação, quanto maior esse volume de dados que o nosso sistema tenha, melhor será a questão do retorno. Agora nós temos aqui aplicações comuns da Deep Learning. Vocês já devem ter observado a questão de reconhecimento facial. Nós utilizamos no nosso celular, alguns de vocês utilizam aplicativos de banco. Vocês já devem ter observado que você tirou a foto do seu rosto em diferentes posições. Você tirou na posição aqui, ó, à frente, do lado, do outro, para que assim o banco possa captar essas imagens e que com algumas operações financeiras que você fizer com alto valor, você pode ali. Alguns de vocês têm academias que vocês frequentam, nessas academias de rede que tem um sistema de identificação facial pelo rosto, você chega lá, o sistema identifica e você é liberado. Então tem vários sistemas. Então aqui nós temos algumas aplicações. O que acontece?
Quando falamos sobre aprendizado de máquinas, né, a famosa machine learning, antes de estarmos definindo isso daí, estávamos trabalhando com redes de neurais de no máximo até 3 camadas. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, né, de uma rede neural simples, né? Uma rede neural simples, normalmente ela tem, aqui nós temos as camadas de entrada, que vocês estão visualizando aqui azuis, nós temos as camadas do meio, né, intermediárias, né, relacionadas à par, e nós temos as camadas de saída. Então, quando operamos no sistema de machine learning, ou aprendizado de máquina, operamos com normalmente entre 1 até 3 camadas. É assim que funciona, né, a machine learning. Quando estamos trabalhando com deep learning, né, como esse subconjunto, estamos para o deep learning, como para aprendizado profundo. Isso aí nós temos camadas que fazem ligações profundas. Observem aqui, por exemplo, isso aqui é uma rede, né, uma rede neural profunda que possui 4 camadas. Até 3 camadas operam pelo sistema de machine learning. Normalmente de 4 ou mais camadas nós temos, né, olha a quantidade de ligações possíveis. Então, aqui nós temos, para os sistemas que tem de média para tipo assim, de pequena para média complexidade, utilizamos o sistema de machine learning. E para sistemas que necessitam de uma análise mais profunda, mais detalhada, mas também muito mais precisa, né? Então nós temos esse sistema com muitas camadas. Observa aqui a quantidade de ligações possíveis. Isso daqui é mais similar à estrutura de um neurônio. Pense que cada uma dessas bolinhas que vocês estão visualizando aqui é um neurônio. Normalmente você tem aqui o impulso visual da aprendizagem, o impulso auditivo, o impulso, né, de vários elementos, aos fatores ambientais. Esses são os elementos das camadas de entrada. E aí depois essa informação é processada nos seus milhões de neurônios, nas suas milhões e milhares de camadas, para que depois você tenha a saída, né? Nesse caso, esses elementos. Observem que, se o sistema, por exemplo, quer identificar um cachorro, eu tiro foto, por exemplo, de 100 mil fotos de cachorro em ângulos diferentes. Então, o sistema de uma câmera, por exemplo, vai conseguir detectar que aquele elemento é um cachorro, por exemplo, aquela foto. Então, quando estamos falando sobre operação em Deep Learning, estamos falando sobre dados de uma forma profunda. Estamos falando de informações, a base de informações ela é muito grande. Por exemplo, quando vamos fazer algum diagnóstico de saúde, existem programas nos hospitais, nos laboratórios, que conseguem fazer com precisão determinados exames. Esses programas, né, voltados para o diagnóstico, eles podem operar nesse sistema de Deep Learning. E tem várias fotos, várias imagens, por exemplo, que podem ser confrontadas, que vai apresentar um diagnóstico muito detalhado, com base numa infinidade de exames anteriormente feitos, várias imagens possíveis. Isso daí melhora a questão de um diagnóstico mais preciso. Por aí, vocês podem entender também o sistema dos tradutores automáticos, né, também operam por esse sistema aí, com a questão dos padrões de linguagem. Vocês já devem conhecer aí, por exemplo, né, o nosso Google Tradutor, que vocês podem utilizar essa ferramenta Google Translate incorporada ao navegador. Alguns filtros de spams de e-mail operam por esse sistema. Temos os aplicativos de previsão do tempo, e também alguns elementos de detecção de fraudes. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha deixado de uma forma bem detalhada para vocês como que funciona. Como esses termos de Machine Learning e Deep Learning são muito comuns, vamos diferenciar esses dois elementos. Quando estamos falando em Machine Learning, aprendizado de máquina, ela opera com um sistema modelos mais simples.
baseado no sistema de regressão linear e árvores de decisão. São métodos que nós utilizamos para a solução de problemas, utilizando o padrão Machine Learning. No sistema de Deep Learning, as redes neurais artificiais complexas, elas operam com múltiplas camadas. Normalmente, a Machine Learning opera lá entre 2, 3 camadas e Deep Learning normalmente por 4 ou mais camadas. A Machine Learning, né, o aprendizado o aprendizado de máquina, o foco de aprendizado é em tarefas bem definidas e conjuntos de dados estruturados. Então, o que acontece? Agora, o sistema de Deep Learning, ele aprende, né? ele aprende com tarefas complexas e conjuntos de dados não estruturados. Então, observem essas diferenças aqui. De um lado, nós temos as tarefas bem definidas, do outro, tarefas complexas. Na Machine Learning, dados estruturados, enquanto na Deep Learning os dados não estão estruturados, embora possa existir correlação entre esses dados. A Machine Learning ela funciona melhor com um conjunto de dados menores e mais gerenciáveis. Enquanto isso, a Deep Learning, o sistema de Deep Learning, ele requer grandes volumes de dados para treinar modelos eficazes. Se eu quiser um diagnóstico de saúde, eu tenho que fornecer muitas imagens possíveis para que haja uma comparação, para que haja modelos muito sofisticados para isso daí. Então, o que acontece? A Machine Learning, os sistemas de Machine Learning, são adequados para tarefas como predição, ou seja, previsão de algo, questão da classificação e agrupamento. Enquanto os sistemas que operam pelo sistema de Deep Learning, eles são excelentes para tarefas de reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e visão computacional. Então, observem, eu estou... Bom... Agora que nós fizemos isso daqui, eu peço que você pause o vídeo e faça para que você possa pausar o vídeo e eu possa responder isso daqui para vocês verificar se vocês conseguem diferenciar esses 4 elementos importantes na descrição do que é uma IA. Vocês vão correlacionar inteligência artificial, vai colocar IA onde eu tiver a definição de IA. Aqui do lado vocês vão colocar aqui, ó, inteligência artificial, vão colocar o modelo aqui, ó, IA de um lado, Machine Learning. Então, pausem o vídeo aí, respondam essa questão que nós vamos voltar para o nosso gabarito. Pois é, pessoal, então vamos lá. Lembrando, vamos diferenciar inteligência artificial. Ela é um elemento que permite que uma máquina simule a inteligência humana para resolver problemas. Quem respondeu aqui está correto. A Machine Learning ela opera o seguinte: máquinas treinadas com dados para realizar tarefas específicas e fornecer resultados precisos. Estamos falando de Machine Learning. Deep Learning requer grandes volumes de dados para treinar modelos eficazes. Lembra, nos laboratórios, temos que ter um volume enorme e gigantesco de fotos e imagens para que aquele diagnóstico seja preciso. Por exemplo, aí, usado em bancos de sangue. Se a gente quiser, por exemplo, identificar o banco, tem que tirar foto aí de você, de diferentes ângulos aqui da sua face, para pegar os dados sobre distância de olhos, essas coisas, contorno da face, para que você, ao fazer suas operações, as academias de rede também que operam por esse sistema e tudo mais. E aí, nós temos aqui também a questão de computação em nuvem, que é um modelo de prestação de serviço, infraestruturas de plataforma e software que utiliza a internet para entregar recursos. Todos vocês já utilizaram já utilizaram bastante o Netflix, o Spotify, o Deezer, o próprio sistema de nuvem da Google, o Google Drive, e assim vai. Vários recursos vocês já utilizaram. Ok, pessoal? Então, agora que vocês sabem diferenciar esses elementos importantes do que é uma IA, o que é o aprendizado de máquina, o que é o aprendizado profundo, e também sabem identificar alguns elementos dessa computação em nuvem, vamos agora trabalhar
com um teórico muito importante da educação moderna, que é Howard Gardner. Howard Gardner é o criador da teoria das inteligências múltiplas. Ele é considerado um dos psicólogos mais influentes do mundo. Ele atuando nas áreas de educação, psicologia, neurociência e filosofia. Ele tem graduação em História pela Universidade de Harvard e doutorado em Psicologia também em Harvard e é professor e faz parte do corpo docente da Universidade de Harvard. Né? Então nós temos aqui várias qualificações desse autor. Ele é autor de mais de 30 livros e nós temos vários artigos publicados. E é conhecido mundialmente pela criação dessa teoria das inteligências múltiplas. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem demonstrando a roda das inteligências múltiplas, as diferentes inteligências que as pessoas desenvolvem. Né? É muito provável que nós desenvolvemos temos um domínio maior de mais um tipo, mas algumas pessoas têm domínios maior mais em uma do que em outra. Aqui nós temos a inteligência espacial, focada na questão de perceber o mundo tridimensional, pessoas que têm uma habilidade de identificar melhor o espaço. A inteligência naturalista, que é a questão de compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. A inteligência musical, relacionada na diferenciação de sons, ritmos e timbres. A lógico-matemática, sobre a questão identificada nos indivíduos que têm habilidades com a quantificação de dados e análises. A inteligência existencial, sobre a questão são pessoas que têm, né, tem uma habilidade maior de questionar o sentido da vida, da morte, normalmente a questão também chamada de filosófica. Temos também a inteligência interpessoal, que é a capacidade do ser humano de entender os sentimentos e motivação das pessoas, colocando-se no lugar delas, normalmente a pessoa que se relaciona bem com as outras pessoas. A inteligência corporal sinestésica ou sinestésico corporal, pessoas que têm muita habilidades com o corpo, com a mente, né, relacionar com a coordenação de corpo e mente, né, esportistas e profissionais que utilizam, normalmente que se destacam nos desportos. Temos também a inteligência linguística, que é a questão de lidar com a palavra, símbolos. A intrapessoal, que é a inteligência das pessoas que conhecem bem a si mesmas. Né? Então nós temos esses diferentes tipos de inteligências que podem interferir na maneira como acontece o aprendizado de cada pessoa. Então nós temos aqui alguma descrição, né, de alguma... A inteligência lógico-matemática, já descrevemos, né, está relacionada principalmente à nossa capacidade de relacionar a operação, né, principalmente relacionados a cálculos, operações numéricas, pessoas que têm facilidade com números. Né? Nós temos também a inteligência linguística, muito comum, a questão das pessoas que têm muitas habilidades com idiomas, com aprender novos idiomas, pessoas que têm muita facilidade com a questão oral, né, a questão da oralidade, da oratória, né, a capacidade de utilizar a escrita e a fala e a escrita. Normalmente ela está relacionado à inteligência linguística, ela é também pessoas que têm muito domínio dessa, também normalmente tem uma habilidade muito boa de comunicação, né? Que tem uma inteligência interpessoal muito desenvolvida. Nós temos também a inteligência espacial, né? As pessoas que, por exemplo, a compreensão e reconhecimento, manipulação, considerando a visão como fator determinante. Normalmente as pessoas, né, são as pessoas que normalmente são mais visuais. As pessoas que têm como domínio a inteligência espacial são pessoas são pessoas muito visuais, que respondem muito bem a gráficos, que respondem muito bem a diagramas. Hoje em dia, nos escritórios modernos, os dashboards, né, que são aqueles gráficos, é como se fosse gráfico de setores no formato de roscas, que há uma correlação estatística. Então, essas pessoas
né, que tem predomina normalmente esse tipo de inteligência, elas aprendem muito bem com as imagens, né? Nós temos, além dessa aqui, nós temos a inteligência físico-sinestésica, né, que também é utilizada, também chamada de inteligência corporal. São as pessoas que, por exemplo, as pessoas que praticam balé, jogadores de futebol, praticantes de esportes de diversas, né, as pessoas esportistas, né, pessoal que gosta muito da academia, né, os fisiculturistas, as pessoas que normalmente possuem uma habilidade, possuem uma boa relação com o corpo. A inteligência interpessoal, né, é uma inteligência que está voltada pela relação da pessoa com as outras, né? Normalmente a pessoa que se relaciona muito bem com as outras, pessoas que interagem com facilidade, que fazem amizades, têm uma facilidade maior em fazer amigos, influenciar pessoas. Então é o tipo de inteligência interpessoal. Inteligência intrapessoal. Normalmente a pessoa que conhece bem a si mesmo. Né? Normalmente são pessoas que normalmente são mais introvertidas. Né? São as pessoas introvertidas, que são normalmente a pessoa que possui como dominante a inteligência interpessoal, ela é extrovertida. E a pessoa que tem como inteligência dominante a intrapessoal, ela é mais introvertida. Normalmente ela compreende bem a si mesma, ela consegue identificar ela conhece muito bem a si mesma. Temos também a questão da inteligência musical, né, que é a habilidade das pessoas com a questão do talento musical, a aptidão pela música, né, pessoas que normalmente tocam com perfeição algum instrumento musical, né, instrumento de sopro, instrumentos de qualquer. Então a inteligência musical é um tipo de inteligência importante. Em um segundo momento, Gardner também adicionou à lista dois outros elementos, que é a inteligência natural, que é a questão do indivíduo na natureza. As pessoas que possuem uma relação boa com a natureza, muito comum as pessoas que são, por exemplo, os biólogos, ecologistas, normalmente as pessoas que são formadas nas áreas relacionadas às ciências da natureza, possui bem desenvolvido isso. Normalmente essa inteligência natural está relacionada ao indivíduo em relação à natureza. Né? E nós temos aqui também a inteligência existencial. Também pode ser chamada de questão filosófica, está focada na reflexão de temas. Então, o que acontece? Nós temos essas várias inteligências. E o nosso sistema educacional moderno está focado no desenvolvimento, basicamente, na lógico-matemática, corporal sinestésica, no caso de algumas atividades físicas, né? E a questão da inteligência linguística. O nosso sistema educacional, ele prioriza, normalmente ele estimula com maior frequência, claro que estimula os outros também, mas em menor frequência. Basicamente nós temos esses três que são os dominantes do sistema educacional moderno, que é a inteligência linguística, lógica matemática e a questão corporal sinestésica, que é alguma atividade física assim. Então, os alunos, por exemplo, que possuem como inteligência dominante outras, possui uma certa dificuldade de entender, porque a maioria dos professores que nós temos estimulam em maior quantidade, uns dominam melhor a parte linguística, outros melhor a parte matemática, outros melhor a parte sinestésica. Então, nós temos um sistema educacional que tem um foco em três inteligências dominantes. E as pessoas que não possuem essas, como as inteligências dominantes, normalmente têm dificuldades de aprendizado. Então, o objetivo hoje nós temos ferramentas, nesse caso nós temos inteligência artificial, e nós vamos utilizar na próxima aula, na nossa aula 2, e caso houver necessidade de uma aula 3, como que nós podemos utilizar uma inteligência artificial para facilitar o processo de aprendizagem para esse aluno. Há muitos alunos que têm dificuldade
por exemplo, em matemática. Mas é um aluno que possui, por exemplo, uma habilidade excepcional em esportes. Então, que tal colocar, como diz assim, fazer com que esse cálculo esteja mais ou menos relacionado, né, com a área que esse aluno domina? Fazer uma correlação entre essas áreas. Nós temos aqui, nesse nosso slide aqui, algumas estratégias que nós podemos utilizar para estimular diferentes inteligências nos alunos. Nós temos aqui a inteligência linguística, né? Muito focada em debates, jogos de palavras. Nós temos leitura dramatizada. Essas são 3 atividades que podem desenvolver bem os alunos que trabalham bem essa área, né, de linguística. A questão, por exemplo, solução de problema, jogos de lógica e projetos de pesquisa são tarefas que estimulam essa inteligência lógico-matemática. O uso de mapas mentais, construção de modelos, jogos de percepção visual são também um tipo de atividades que podem ajudam alguns alunos a desenvolver essa inteligência espacial. Outra atividade física, dramatização, jogos de mímica ajudam também, são atividades relacionadas à corporal sinestésica. Nós temos aqui também o canto, criação de instrumentos, composição musical, ajuda também a esse tipo de aluno que tem esse tipo de inteligência musical, né, que é como dominante. Os trabalhos em grupos, né, projetos colaborativos, fazem com que as pessoas se relacionem melhor, e isso desenvolve melhor a inteligência interpessoal. E aí nós temos também algumas atividades sobre a reflexão, sobre autoexame, né, desenvolvimento de metas pessoais, algumas atividades de autoconhecimento. São atividades que podem ajudar as pessoas que tenham como dominância essa inteligência intrapessoal. E também fazer algumas atividades na natureza, cuidado com o meio ambiente, alguns projetos também, eles estimulam a inteligência naturalista. Normalmente, isso daqui são algumas é claro que essas não são únicas estratégias, mas isso aqui são algumas estratégias possíveis para que nós possamos fazer isso. Agora, pessoal, pausem aí o vídeo e vamos fazer uma correlação. Vocês vão correlacionar essas colunas com essas aqui, ok? Nós temos aqui a B, C, D, E, e vocês vão correlacionar as inteligências, cada uma dessas inteligências, a uma estratégia de aprendizado. Ok, pessoal? Então podem pausar e vamos lá. Então vamos lá. Pessoal, atividades de debates, jogos de palavra e leitura dramatizada é um estímulo da inteligência linguística. Resolução de problemas, jogos de lógica, projeto de pesquisa, lógico-matemática. Atividade física, dramatização e jogos de mímica, corporal sinestésica. E trabalho em grupo, lembra? Em grupo, projetos colaborativos, isso é interpessoal, do ser com as outras pessoas. E a reflexão sobre emoções, desenvolvimento de metas pessoais, autoconhecimento intrapessoal. Ok, pessoal? Agora que vocês já dominam muito bem essas ferramentas, na nossa próxima aula, trabalharemos com uma IA generativa, colocando em prática essa teoria. Vamos mostrar para vocês aqui, só para que vocês possam entender melhor. IA generativa. O que é uma IA generativa? Estamos quase no término da nossa aula. Eu peço até desculpa pela aula estar um pouco extensa, mas eu precisava fazer uma descrição boa. A nossa próxima aula será prática do início ao fim e nós vamos trabalhar muitas coisas que podem ser úteis para vocês. Mas eu peço que vocês assistam isso daqui para que vocês tenham um conhecimento prévio. Tudo isso vai fazer sentido quando nós estivermos na nossa próxima aula. Uma IA generativa é uma tecnologia capaz de gerar conteúdo, sendo treinada com padrões complexos a partir de uma base de dados. Qual é a base de dados?
normalmente tudo que tem na internet, né? Com uma técnica de aprendizado de máquina, né, vocês aprenderam, né, Machine Learning, as IAs generativas como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, conseguem criar textos, imagens, código de computador, receitas de bolo, vídeo e muito mais. Se vocês quiserem utilizar, nós temos aqui o QR Code, basta que vocês aproximem o smartphone, se vocês aproximem aí o smartphone e vocês terão aí o acesso, vocês conseguirão acessar cada uma dessas inteligências artificiais utilizando o celular de vocês. Na nossa próxima aula, na nossa aula 2, vou mostrar para vocês como que nós podemos utilizar essas inteligências artificiais no processo de ensino-aprendizagem. Lembra que nós falamos que nós temos as diferentes inteligências? Então, você, aluno, que tem como dominância, você domina mais uma determinado tipo, vamos supor que você é um aluno musical, e você tem um conteúdo muito descritivo, que seria muito difícil. Então, você pode pedir para que essa inteligência artificial crie uma canção, faça uma composição musical de forma que facilite que você entenda um determinado conteúdo. Ou então você está com muita dificuldade de correlacionar por exemplo, o texto ele é muito descritivo e você não tem um entendimento muito grande de lei e você precisa estudar um artigo, o artigo 5º da Constituição, e você não tem nenhuma noção de texto, não tem nem familiarização com artigos de lei, você pode criar um modelo, fazer um pedido para que apresente esse conteúdo de uma forma mais fácil, que você possa trabalhar. Então, na próxima aula, vamos usar essas duas inteligências artificiais. Quem gostar do GPT, pode usar o GPT, é uma fonte até mais precisa que o Gemini, mas eu gosto do Gemini pela questão da criatividade. Mas o DeepSeek é uma ferramenta também muito boa, excelente fonte, é uma ferramenta principalmente para quando queremos interagir com o PDF. Pegamos o nosso arquivo em PDF, fazemos o upload e podemos fazer perguntas para esse artigo, e então fica uma coisa muito boa. Pessoal, então para finalizarmos, a inteligência artificial, né, ela contribui para a melhoria das ferramentas de aprendizagem. Observe que as pessoas que possuem dificuldades de aprendizado, muitas vezes a aula dos professores, elas são desenvolvidas de uma forma que, claro, eu sei que tem professores excelentes, eu não estou de forma nenhuma apresentando crítica a nenhum professor, mas o que eu estou apresentando nessa minha aula é que muitas vezes algumas ferramentas que nós utilizamos na nossa sala de o importante é que quando vamos produzir o conteúdo, para explicar o conteúdo ao aluno, para apresentar os conteúdos aos alunos, que nós conseguimos estimular mais inteligências. E outra coisa, com as ferramentas, com a inteligência artificial, o aluno não vai precisar que o professor faça um trabalho muito grande, porque ele já vai ter uma ferramenta que ele pode fazer, que ele possa aprender de uma forma autônoma. Então, as IAs, essas ferramentas de inteligência artificial, elas propiciam o autodidatismo. Autodidata não é a pessoa que ensina a si mesmo. Muitas vezes esse termo, existe até uma ditado, né, que a pessoa que ensina a si mesmo, ela tem um tolo como professor, mas na verdade a pessoa autodidata não é a pessoa que aprende por consigo mesmo. Para que essa pessoa aprender, alguém criou algum livro, são pessoas que conseguem aprender com facilidade, conseguem reter esse conteúdo e utilizar de forma prática aquilo que foi aprendido. Então, por meio da IA, nós temos também como um dos benefícios do uso dessas inteligências o aumento da criatividade e eficiência. Muitas vezes nós estamos sem criatividades para projetos e nós podemos utilizar essas ferramentas para que nos dê algumas ideias e a partir disso desenvolver. Então é um processo existem técnicas para que nós podemos utilizar, utilizando essas IAs, e elas vão propiciar.
Então, essa criatividade, esse processo criativo otimizado, eu gosto muito de usar o Google Gemini justamente pela essa capacidade de criar, né, esse processo bem criativo. E nós temos também a questão da utilização dessa IA para criar ferramentas para tarefas repetitivas. Tudo isso, né, vai propiciando esse ambiente. Então, uma coisa muito importante para levar em consideração, é importante que o nosso governo, né, invista em algo relacionado às inteligência artificial, principalmente destine uma parte do nosso PIB para desenvolvimento, para investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, porque esses investimentos que são utilizados para P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, juntamente com governos, instituições de ensino, universidades, empresas privadas. É necessário esse tipo de investimento para que essas ferramentas elas possam ser melhoradas para promover qualidade de vida e qualidade de trabalho para as pessoas. Eu sei que muitas vezes a ideia da IA está correlacionada à questão de desemprego, as pessoas falam sobre a IA, sobre a questão de desemprego, tudo isso e aquilo, mas muitos serão os novos empregos gerados. É claro que nós precisamos fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre a questão do uso dessas inteligências artificiais. E hoje nós podemos fazer, né, com o ganho de tempo que nós temos, com o ganho de produtividade que nós temos, isso pode favorecer que as técnicas, que com esse aumento de produtividade aconteça, né, um menor custo, né, como nós temos uma produção em larga escala, com isso é uma análise muito otimista. Eu sei que há muitas pessoas, vocês podem ver vídeos no YouTube sobre a questão de pessoas que falam sobre os malefícios das IAs, sobre a questão da dificuldade das interações humanas, mas nós podemos, né, o mundo, a evolução está aí, né, a tecnologia está à nossa disposição. Vamos utilizar ela para nos desenvolver. Vamos utilizar as IAs para aprender um idioma novo. Vamos utilizar as IAs para produzir trabalhos com qualidade, produzir um trabalho científico muito bem feito. Então, vamos trabalhar isso. E a minha perspectiva sobre a IA é uma perspectiva positiva. Eu sei que não podemos deixar de levar em consideração problemas que podem ocorrer devido ao uso demasiado sem o devido preparo. Nisso é necessário que o governo e várias instituições e as próprias pessoas busquem, né, sempre aprender, né, aprender a trabalhar com essas ferramentas, aprender a utilizar. Eu vou ensinar vocês nas próximas aulas como usar essa IA para que vocês possam ter um estudo melhor, um estudo mais tranquilo, vocês possam estudar melhor, você estudante possa ter uma ferramenta aí para você se preparar para a prova, você professor também pode utilizar isso daí para criar questões, para elaborar uma prova. Então nós temos uma ferramenta que serve para atender tanto o professor quanto o aluno, quanto as pessoas de diferentes setores. Você na empresa que precisa produzir um relatório, você advogado que precisa produzir uma petição para o juiz, ou então precisa fazer uma análise, verificar como que uma defesa pode ser feita. Então existem inúmeras tarefas que a IA pode otimizar. Então estamos aqui para melhorar tudo isso e mostrar para vocês na prática como funciona. E para finalizar, pessoal, nós temos a questão da saúde do ser humano, porque a questão com o desenvolvimento da IA e os sistemas cada vez mais precisos, nós podemos utilizar, né, principalmente a questão do desenvolvimento da medicina robótica e a nanotecnologia, muitas atividades que são consideradas muito perigosas, por exemplo, a indústria da reciclagem. Se nós tivermos um sistema de deep learning, né, um sistema de aprendizado profundo, que consegue identificar
pela imagem. Um tipo de produto, por exemplo, nós podemos fazer com que muito do processo que é manual, da separação de lixo, por exemplo, feito por pessoas, muitas vezes tendo contato com produtos e normalmente substâncias infecto-contagiosas, lixo hospitalar, se nós pudéssemos treinar algum sistema que conseguisse separar o lixo com muita... Nós podemos poupar muitas pessoas de terem problemas incapacitantes, tarefas repetitivas que podem adoecer pessoas na indústria, né? Pela questão das lesões por esforço repetitivo, as doenças também, né, relacionadas a esse esforço repetitivo. Então tudo isso pode ser, tudo isso poderia ser evitado quando não utilizando uma inteligência que consegue fazer com precisão esse tipo de coisa. Bom, o que nós temos, a minha visão sobre a inteligência artificial é muito positiva. Eu não descarto a questão de que precisamos trabalhar com isso, e os jovens e adultos, pessoas da nossa sociedade, precisam dominar bem essas ferramentas para que a gente possa trabalhar, ser bastante produtivo, para que a gente tenha, inclusive até sendo mais produtivo, tenhamos um pouco mais de tempo para dedicar às atividades que nós realmente necessitamos, que é o contato com a nossa família, com aqui também a atividade física e várias outras atividades importantes para o desenvolvimento do ser humano. Obrigado a todos. Espero, e nas próximas aulas aprenderemos na prática tudo isso. Peço desculpas caso a aula ficou um pouco muito detalhada, muito teórica, mas tudo isso que está sendo ensinado aqui é muito importante e vai fazer muito sentido nas próximas aulas, que poderão até ser mais breves. E aí vocês, conforme vocês nos comentários aqui, coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou aqui da nossa aula, e sugira novos temas que possamos abordar com inteligência artificial. Obrigado a todos e até a próxima. Pessoal, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas aqui para fazer o nosso trabalho. Todas as imagens estão aqui, né? Nós temos aqui a referência das imagens e a referência do conteúdo, ok? Então, caso vocês queiram, o arquivo ficará disponibilizado na descrição do vídeo. Caso vocês queiram ter acesso a essa aula, você, professor, caso queira utilizar esse material, né, para fazer uma aula para os seus alunos, vou disponibilizar o arquivo no formato, vai ficar um arquivo no formato de ODP do aplicativo Impress, para que você utilize lá no LibreOffice Impress, e também ficará disponível o arquivo em PDF. Caso vocês queiram utilizar, nada é protegido com direitos autorais aqui. Vocês podem utilizar livremente esse meu slide aí para qualquer finalidade. Certo? Obrigado a todos e até a próxima. Então, pessoal, se você gostou, deixe o like, inscreva no canal, ative as notificações e nós apresentaremos em breve novas aulas apresentando de forma muito prática como nós podemos utilizar a IA para diversas finalidades. Obrigado a todos e até a próxima.